Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para regressarmos a um tema de que o embaixador Seixas da Costa já falou na semana anterior, o Qatar, mas pedindo-lhe uma análise daquilo que é, digamos, não desta vez a questão da deputada, da eurodeputada grega, mas aquilo que parece ser o aumento da tensão entre o Qatar entre o regime do Qatar e a União Europeia relativamente àquilo que tem a ver com as metástases eh, desta questão de corrupção e que de alguma forma leva o Qatar a dizer uma coisa do género: vocês tenham lá calma, à União Europeia, tenham lá calma porque nós temos o gás e vocês precisam mesmo do nosso gás. É isso que lhe parece que está a acontecer? O Qatar não precisa da União Europeia, a União Europeia precisa do Qatar, no plano Exatamente. imediato. E em particular porque a União Europeia, mesmo no ano passado, mesmo antes desta crise, a União Europeia, um quarto das importações de gás liquefeito que a União Europeia fazia eram do Qatar. O Qatar Exato. é um imenso produtor internacional de gás, como será no futuro Moçambique, e naturalmente utiliza isso como um fator da sua própria promoção. O Qatar precisou da União Europeia, precisa da União Europeia, por exemplo, para a supressão de vistos bilaterais, e esta crise que se provocou no Parlamento Europeu criou um bloqueio àquilo que estava já pronto, que era o acordo de supressão de vistos para os cataris poderem vir à Europa sem visto. Eh, Esta situação, além disso, agravou-se porque depois do episódio do Parlamento Europeu, o Parlamento Europeu proibiu a entrada nas suas instalações de representantes do Qatar. Isto provocou uma reação do Qatar, que o António referiu, em particular, deve estar a criar dificuldades, por exemplo, um acordo de 15 anos que tinha sido feito para a Alemanha com o Qatar relativamente ao gás, e outros haverá. E o Qatar, como está à vontade, porque vende onde quer, deu esse sinal à União Europeia de que tenham cuidado em relação a isso. A Presidente do Parlamento Europeu, a Roberta Metsola, disse em relação ao Qatar, tem uma frase magnífica, que é: nós preferimos passar frio do que ser comprados. É bonito, é uma frase que cai bem. Eh, não sei se todas as outras ditaduras às quais a União Europeia vai recorrer para evitar ficar dependente da Rússia, se são excluídas desse arrefecimento noturno. Mas, de qualquer maneira, nós verificamos que a política de recurso da União Europeia para abastecimento funciona na lógica da realpolitik, isto é, nós precisamos das coisas e vamos buscá-las onde for necessário, com menores dependências, nomeadamente em matéria estratégica, como é o caso da relação com a Rússia. O Qatar tem força ainda, o Qatar tem dinheiro, como aliás se viu nos subornos que fez, tem a Al Jazeera, funciona como um elemento importante da sua promoção internacional subliminar. Tem a Qatar Airways, que tem a melhor classe económica ou classe e business, segundo dizem, do mundo. E teve agora este Mundial, que vale a pena dizer, não correu totalmente mal para o Qatar depois do início, daquele início, a circunstância depois das coisas terem, de certo modo, se processado normalmente, sem grandes incidentes, salvo a expulsão de uma ou duas figuras que se tinham mostrado nos estádios um bocadinho mais descobertas do que aquilo que era a lógica que o Qatar impõe para as senhoras. Fora disso, o Mundial correu bem, e para o Qatar foi uma operação de public relations. Correu-lhe mal a questão do Parlamento Europeu, pela simples razão de que sumou a ideia, em primeiro lugar, de que tinha havido corrupção já na atribuição do campeonato e depois corrupção na promoção dos interesses dentro do Parlamento Europeu por parte de alguns deputados. Eh, mas eu acho que esta história do Qatar correu tão mal ao Qatar como correu à União Europeia. Devo confessar, em termos da própria imagem que a União Europeia criou. Mas o Qatar ali está. O Qatar disse à União Europeia uma coisa, naquilo que o António referiu, que é importante, que disse: eh, se isto continuar, isto terá consequências na cooperação, não só bilateral, mas também regional. Não é? O Qatar é um membro do Conselho de Cooperação do Golfo, que tem uma cooperação que é entre os 6 países do Golfo, que tem uma cooperação institucionalizada e estruturada com a União Europeia. O Qatar, o Conselho de Cooperação do Golfo funciona por unanimidade.
E, portanto, o Qatar pode, de facto, bloquear amanhã algumas dessas decisões. E pode ter algum papel, por exemplo, detrimental nas próprias, na gestão das preocupações da União Europeia na relação, por exemplo, com o Irão. Poderá aqui haver alguns aspectos que nós não conseguimos medir e o Qatar sabe o que é que está a dizer. Agora, o Qatar costuma ser um país que tem mais olhos do que barriga, porque tem mais dinheiro para poder ter essa atitude. Veremos em que medida o Sheikh consegue, digamos, moderar-se na sua expressão, porque no passado teve algumas atitudes relativamente, por exemplo, à Palestina e em particular à faixa de Gaza, que caíram muito mal no mundo ocidental e que, de certo modo, contribuíram para criar uma nuvem de preocupação sobre reliability, a fidelidade e a capacidade de manter o Qatar, digamos, como um parceiro estável. Eu coloco-lhe uma questão que é apenas paralela relativamente a isto do Qatar, que é a seguinte: temos vindo a perceber-nos de que a Turquia poderá fazer um hub para o gás na pequena parte europeia da Turquia, alimentado exatamente por uma derivação, digamos, do Nord Stream, portanto, de gás natural russo. Acha que, e partindo do princípio que a maior parte dos europeus não acompanharão a presidente do Parlamento Europeu em querer muito morrer de frio, em vez de se alimentar, entre aspas, do gás vindo ele de onde vier, parece-lhe, embaixador, que a Europa, se não tiver nenhuma alternativa, regressará às compras de gás russo, eventualmente por via deste hub russo-turco? É difícil a Europa, nesta fase, fazer um gesto, ainda que tático, digamos, através desse hub alternativo. Eh, Nós sempre podemos pensar que, e eu acho que temos dito aqui várias vezes, a Rússia vai lá ficar eternamente. E, portanto, Exatamente, nunca vai sair dali. E, exato, portanto, as próprias relações, a distensão das relações, no caso de um quadro de fim de guerra, poderiam ser retomadas. A Turquia está manifestamente interessada em servir de ponte entre os dois lados. A Turquia quer reforçar o seu papel de potência média ali naquela zona, eh, coordenador, digamos, do Mar Negro, coordenador também, basta olhar para o mapa, de todo um conjunto de regiões, e vai fazer agora uma ação que está a ser anunciada na Síria, que provavelmente até pode vir a ser muito popular dentro da Turquia, e isso não claro, é indiferente às expectativas de Sr. Erdogan para as eleições do próximo ano. exatamente. Agora, eu tenho dúvidas que no curto prazo, digamos, esse hub que tem sentido, possa ser utilizado pela União Europeia, porque seria, digamos, uma forma, digamos, ínvia, de regressar à utilização do gás russo. Parece-me pouco provável, num quadro em que a guerra não tenha parado, poder ver a Turquia, o gás russo regressar à Europa. A Europa fez um esforço grande, do seu ponto de vista até político e de gesto, relativamente ao gás russo, e isto tem sentido num plano de autonomia estratégica e de diversificação de fontes. Ora, a diversificação de fontes não pode incluir no curto prazo o próprio gás russo, não é? Claro. Muito bem, o programa Arte da Guerra fica hoje por aqui, que continuo a acompanhar os temas do programa de hoje e de todos os outros de anteriores nos podcasts e nos sites do Jornal Económico. Até para a semana.